Quem é que ampara essa senhora que perdeu o neto? Quem é que dá um alento a ela? Se nem a justiça consegue fazer o seu papel, que muitas vezes é punir, colocar o que está dentro da lei, que para muitos, como você viu aí, essa lei ainda é muito benevolente. Família, escola, educação, a gente precisa estar próximos aos nossos jovens. Onde é que está seu filho agora? O que é que ele anda fazendo? Ele anda armado na escola? Ele está se envolvendo em briga? Ele está chegando com dinheiro em casa ou comprando coisas novas que você não tem noção? Fique atento. Agora, sobre essa questão da lei, a gente vai conversar agora com o promotor de justiça, Davi Galo. Vamos tentar entender, será que falta punição? Será que a alternativa é aumentar, aliás, diminuir, né, a idade com que os jovens precisam ser punidos, aumentar a quantidade de tempo que eles devem ficar acolhidos num centro de acolhimento? Pois a gente vai tentar responder algumas dessas questões agora com o promotor de justiça, Davi Galo. Muito bom dia, promotor, tudo bem? Bom dia, tudo bom, gente. A gente sabe que um dos motivos para os jovens entrarem na criminalidade é que eles são forçados, muitas vezes, por adultos que não querem responder por esses crimes, que vão pegar 12, 15 anos de prisão por um crime, que um adolescente cometendo a infração vai ficar no máximo 3 anos apreendido. É isso que acontece, não é isso, promotor? É, exatamente. Hoje em dia nós temos uma política, quer dizer, uma legislação voltada para o menor, onde são divididos em 2 faixas etárias. De 0 a 12 anos, o menor, qualquer que seja o delito que ele venha a cometer, não é considerado sequer um ato infracional. Ou seja, se ele vier a pegar uma arma e matar terceiras pessoas, não se pode sequer aplicar-lhe uma medida socioeducativa, que seria uma medida de internação. De 12 a 18 anos, ele comete ato infracional. Muitas vezes por crimes bárbaros, como latrocínios, homicídios qualificados, estupros. E a lei determina, nesses casos, em caso de vir a ter uma condenação, que ele fique no máximo 3 anos internado. E o procedimento é todo procedimento paternalista. Hoje nós temos um óbice para que, por exemplo, você tocou no assunto de diminuir a idade penal. É impossível diante da Constituição que nós temos. Hoje, essa proibição está na Constituição e ela se constitui cláusula pétrea. Ou seja, qual seria a solução? A solução passa por um contexto geral, que seria, você tocou isso várias vezes, eu tenho visto você chamando a reportagem, que o principal disso tudo seria a educação família. O que nós temos, se você parar para analisar, dentro de um contexto, esses jovens são todos os jovens que foram relegados pela família, que vivem e, sobretudo, foram adotados. Adotados por quem? Pelo tráfico de drogas. Não apenas pelo uso, porque eles são usados de forma imediata pelos criminosos. Ou seja, hoje em dia o criminoso, ele coloca o menor porque ele sabe que é muito mais fácil dele recrutar esse menor, que são chamados aviões, que são aqueles que fazem o transporte da droga, que leva para cá e leva para lá. E ele sabe que mesmo preso, o menor dificilmente vai dizer, porque existe uma regra de silêncio dentro do mundo do tráfico de drogas. E que eles aprendem desde cedo. E eles aprendem rapidinho, porque eles sabem. Para você ter uma ideia, hoje em dia eu trabalhei na Serra do Menor quando eu estive no interior. Mas nós, tanto o Ministério Público quanto o juiz, nós acertávamos que apenas os crimes mais graves é que admitiriam a internação mais prolongada, ou seja, homicídio, latrocínio, estupro, basicamente. Ou então a reincidência em crimes que utilizassem de violência contra a pessoa. Mas mesmo assim, o que é que nós temos? Nós não temos estabelecimentos hoje na Bahia voltados para o menor para recuperar. Ou seja, o que se faz hoje é tirar o menor do seio, jogar por um determinado tempo e ele volta. E ao invés de socializar, a gente acaba segregando. Mas a gente vai falar desse assunto rapidinho. Antes eu queria convidar o senhor para ouvir o que a população pensa sobre esse assunto. A nossa equipe de reportagem foi às ruas de Salvador saber da população o que ela acha que está acontecendo com nossos adolescentes. Será falta de educação em casa? A sensação de que eles não estão fazendo nada grave? Ou será que a justiça não está dando a punição correta para esses jovens que cometem essas infrações? Veja o que as pessoas disseram sobre o assunto. Falta de consciência do pai que não deixa tudo para aqui hoje. Ó. Daqui a pouco gera várias confusões aí, é facada, é briga, tem que chamar a polícia, o segurança vir retirar tudo daqui. Você acha então que é uma questão de educação doméstica às vezes? Positivo. Eu acho que é a droga que está fazendo isso tudo. E também, não sei se é a educação também, é estudar mais, dedicar mais ao estudo, ao trabalho.
trabalhar de qualquer coisa, desde quando se ocupa, né? Procurar se ocupar com alguma coisa. A disseminação da droga tem levado à criminalidade, né? Tem levado as pessoas a cometerem crimes, né? Bárbaros, como a gente vê aí. Desde cedo, tipo adolescente já? Desde cedo. Né? A influência, né? As más influências. A gente vê que falta base, né? Base familiar, a educação familiar. Não dá para dizer que é um fator só, né? São vários fatores, mas em termos do Estado, o que o Estado pode fazer em termos de legislação? O senhor acha que o problema é que as penas são muito brandas? Eu entendo que são muito brandas. Claro que você, diante do que nós temos na Constituição, nós não podemos submeter um regime prisional ao menor, mesmo porque ele nem pode ser preso. Para você ter uma ideia, o menor não comete crime, comete ato infracional que vem a ser tipificado no Código Penal, qualquer outro tipo que é crime para alguma pessoa. Claro, não podemos olvidar que nós temos uma legislação nesse âmbito altamente benevolente, o que, de certa forma, estimula a alguns menores a voltarem a vir a delinquir e associarem-se a quadrilhas. Tem que se ter uma legislação um pouco mais dura. E no caso desses centros de acolhimento, a ressocialização, é possível recuperar rapidamente, na opinião do senhor? Não. Basta que você visite para ver que são verdadeiros currais. Inclusive, converso até com a colega que é responsável, a doutora Marli, e ela me dizia um dia desse, o grande problema é que a maioria desses jovens são altamente dependentes de crack. E nós não temos uma política, um centro especializado para recuperar esses meninos. Ou seja, eles se reúnem e dentro desses centros eles formam verdadeiros bandos, que é isso que nós estamos vendo na rua, a violência crescente. E porque eles voltam e eles delinquem? Porque também não existe uma política repressiva. A política, aliás, como toda a política de segurança pública nesse país, ela é altamente benevolente e estimulativa à impunidade. Muito obrigada, promotor Davi Gallo, parabéns pelo trabalho do senhor. Até a próxima. Tá bom. Muito obrigado. Infelizmente, o tempo é curto, a gente pode ficar nessa conversa muito tempo, porque é um assunto que interessa, importa a todos nós, mas ao longo da nossa programação e ao longo dos nossos programas a gente vai discutindo sobre isso. São 7h09.